Muitos leitores presumem que Joseph Smith traduziu o Livro de Mórmon na ordem que conhecemos atualmente, ou seja, começando em 1º Nephi e terminando em Moroni. Contudo, pesquisas mostram que provavelmente não foi assim. Nas últimas décadas, estudiosos chegaram à conclusão de que Joseph e Oliver começaram a tradução e transcrição pelo livro de Mosias. Depois foram até o final de Moroni, inclusive a página de rosto, e concluíram de 1º Nephi a Palavras de Mórmon. Essa sequência de tradução ocorreu porque as primeiras 116 páginas da tradução do Livro de Mórmon, que continham o livro de Lehi, foram perdidas por Martin Harris em 1828. Quando retornaram à tradução, Joseph continuou a partir de Mosias, ao invés de recomeçar. Felizmente, o senhor tinha um plano, com 2 milênios de antecedência, para compensar a perda do livro de Lehi. Documentos antigos importantes eram duplicados e essas cópias eram uma proteção contra perdas ou danos. Nessa tradição antiga, o Senhor disse a Nephi, desde o início, que mantivesse 2 registros, um relato histórico e público nas placas maiores e um registro espiritual nas placas menores. Assim, o Senhor inspirou Mormon a incluir as placas menores em seu resumo. Para a publicação do Livro de Mórmon, Joseph e Oliver passaram a transcrição das placas menores para o início do livro, por ser o ponto de partida ideal e substituir o livro de Lehi. Essa ordem inesperada da tradução é chamada sequência começando por Mosias, e além de esclarecer o processo de tradução, é uma evidência da autenticidade do Livro de Mórmon. Isso porque o resumo feito por Mormon se refere cronologicamente ao conteúdo do livro de Lehi, que estava nas placas menores. Por exemplo, em Alma 36, Alma diz que viu Deus sentado em seu trono, rodeado por inúmeras multidões de anjos, na atitude de cantar e louvar a Deus. Alma atribuiu diretamente essa citação a Lehi, e essas palavras estão nas placas menores. Em outra ocasião, Alma se referiu ao fruto da árvore da vida como sendo mais doce que tudo que é doce e mais branco que tudo que é branco. Uma referência ao sonho de Lehi, cujo fruto ele descreveu como mais doce do que todos os que já havia provado, e excedendo toda a brancura que eu já vira. Referências e alusões similares às visões de Nephi e Lehi da Árvore da Vida e outras passagens das placas menores são encontradas por todo o resumo de Mórmon e conclusão de Moroni. Isso só faria sentido se o Livro de Mórmon realmente for o que afirma ser. Alma e outros profetas tinham os escritos de Lehi e Nephi para consultar e citar. Estudos sugerem que Mórmon, que encontrou as placas menores ao iniciar seu resumo, conscientemente estruturou e fez seu resumo com base nessas placas. Essas referências e alusões seriam difíceis de explicar se Joseph Smith tivesse inventado o Livro de Mórmon. Se Joseph tivesse escrito, em vez de traduzido o Livro de Mórmon, precisaria de referências detalhadas e passagens que ainda não havia criado. Além de criar, teria que lembrar de todas essas referências, o que não condiz com a velocidade do processo e o fato de ele não ter usado anotações. Além disso, as placas menores teriam que ser acrescentadas por último, para criar as últimas passagens anteriores às quais os profetas já haviam se referido e aludido. Essas descobertas mostram que, ao ler e ponderar o Livro de Mórmon, descobriremos novas conexões textuais, algumas despercebidas e até inesperadas, que enriquecem e aumentam nossa fé.